Que a paz do Senhor esteja com todos. Por favor, pegue a palavra de Deus e abra no livro de Gênesis, capítulo 26. Eu quero que você acompanhe a leitura dos versículos 18 e o 19. Estamos dando continuidade à campanha Não Desças ao Egito. E como até aqui o Senhor vem nos ensinando através da história desse personagem chamado Isaque, hoje não será diferente. Eu quero que você atente para o que o Senhor, Ele exige de cada um, assim como naquela época, Ele exigiu de Isaque. Então eu vou ler, está escrito assim: E tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Eu vou ler de novo o verso de número 19. Veja que assim como Isaque cavou, os seus servos também cavaram. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. O resultado para Isaque, para os seus servos, foi maior do que eles estavam esperando. Porque ali eles acharam um poço, e que dentro dele corria águas vivas. Então, o que é que nós aprendemos? Que todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, sempre haverá uma recompensa. E quando Deus está no negócio, nós podemos esperar, porque é certo que nós vamos ter um resultado. Mas como Deus é maravilhoso, Deus ele vai nos surpreender. Quer dizer que Deus ele vai fazer com que venhamos ter um resultado maior e melhor sobre o resultado que nós estávamos esperando. Então agora eu vou reler e eu quero que você repita, versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E acharam ali um poço de águas vivas. Você crê que isso aconteceu? Você crê que é a palavra de Deus? Então vamos orar pedindo que o Senhor traga-nos a revelação desta palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido e amado, nesta tarde estamos reunidos em Teu nome, na Tua casa, e queremos por mais uma vez ouvir a Tua voz. Assim como o Senhor apareceu para o Teu servo Isaque e falou com ele, assim também importa que o Senhor apareça para nós, se revele a nós através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Remove todo obstáculo, retire todo impedimento. Envia a Tua palavra, ó Deus, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Graças a Deus.
Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Quando o resultado apareceu, logo que aquelas águas vivas apareceram, começaram a fluir daquele poço que Isaque e os seus servos estavam cavando, logo surgiram outras pessoas interessadas, não no poço, porque o poço estava ali diante dessas pessoas. Isso é tão verdade que outrora esse poço ele estava aberto e ele estava produzindo o resultado. Ele estava dando águas. Mas a história diz que os filisteus, na época de Abraão, o pai de Isaque, eles foram lá e taparam esse poço. Então, todos ficaram impossibilitados de tirarem água deste poço. E muito tempo se passou, até que um dia Deus, ele deu ordem para Isaque habitar naquela terra, chamada e conhecida como a terra em Gerar. Isaque, ele ficou ali por um tempo, mas no tempo em que ele ficou ali, ele não ficou parado. Deus falou com Isaque o que ele tinha que fazer. Aqui no capítulo 26, versículo de número 2, Deus disse: peregrina nesta terra. Então, ainda que Isaque ele quisesse ficar parado, ele não podia, porque Deus deu a ele uma ordem. E a ordem de Deus foi que ele peregrinasse naquela terra. Ou seja, que ele trabalhasse, que ele se esforçasse, que ele se dedicasse no período em que ele estivesse naquela terra. E eu imagino que Isaque era um homem tão espiritual, que ele conseguia ver as coisas com os bons olhos. Isaque, ele conseguia interpretar as coisas de uma maneira construtiva. Porque quando uma pessoa, ela não é espiritual, quando uma pessoa, ela não vive pela fé, quando uma pessoa não tem o Espírito de Deus, muitas coisas vão lhe parecer estranhas, muitas coisas vão lhe parecer loucura, e não é o que diz a palavra. O apóstolo Paulo, ele ensinou na primeira carta aos Coríntios, que para o homem natural, as coisas do Espírito de Deus lhe parecem loucura, mas não para aquele que é espiritual, porque para aquele que é espiritual, ele consegue discernir bem todas as coisas, ele consegue extrair coisas boas, ainda que o local, o ambiente, ainda que as coisas não estejam acontecendo. No caso, Isaque, Deus mandou ele peregrinar numa terra difícil. Como se não bastasse essa terra ser difícil, haviam obstáculos. E para completar, aquela terra estava cheia de inimigos. E quem eram os inimigos da época? Os filisteus. Veja que eles estavam presentes desde a época de Abraão. E eis que surge agora Isaque, e ele está peregrinando nesta terra, e ele está em obediência a Deus, ele está trabalhando, se esforçando, se dedicando, e logo as pessoas começam a notar Isaque. E os filisteus, quando ficaram sabendo que Isaque estava sendo abençoado naquela terra, que ele estava crescendo, que as coisas estavam acontecendo e fluindo através da vida de Isaque, logo eles pensaram consigo: nós não podemos deixar Isaque continuar.
Nós temos que impedir Isaque. E a palavra do Senhor diz que aí começa uma perseguição dos filisteus contra tudo aquilo que Isaque está fazendo naquela terra. Então Isaque, ele conseguiu enxergar uma oportunidade naquela terra. Nós temos que ter bons olhos, porque não existe lugar improdutivo, não existe lugar estéril. Existem dificuldades, sabemos disso, em todos os lugares existem dificuldades. Mas Isaque não estava ali para ver só os defeitos daquela terra. Deus não falou para ele habitar ali para que ele colocasse mais dificuldade ainda, como aquelas que já existiam. Mas Isaque, ele teve os seus olhos bons. Jesus ensina que quando os nossos olhos são bons, então o nosso corpo terá luz. O que significa luz? Luz é vida, é esperança. Luz é para nós aquilo que precisamos da parte de Deus. Então perceba que Isaque, ao invés de ele ficar olhando para a dificuldade da terra, ao invés de ele ficar se deixando levar por aquilo que os inimigos estavam tentando contra a sua vida, penso eu que Isaque, ele pegou o nome daquele lugar como aquilo que ele tinha que fazer, porque o lugar se chamava Gerar, mas tudo estava parado. Quer dizer que nada estava acontecendo de bom, de novidade. Mas quem é espiritual transforma as coisas ruins em coisas boas. Uma pessoa que é positiva, uma pessoa que é otimista, uma pessoa que vive da fé, ela vai ver este nome Gerar como uma oportunidade para que dela as coisas comecem a gerar. Eu fico imaginando que Isaque pensou isso. Espera lá, eu estou num lugar chamado Gerar, mas eu olho à minha volta, nada acontece, nada gera. Então eu já sei, eu vou fazer gerar, eu vou fazer acontecer, eu vou trazer o resultado que ninguém ainda teve nesta terra. Você vê que é profético isso, né? Mas veja que Isaque não estava só. Isaque, ele precisou de ajuda, de auxílio. Mas perceba que Isaque, ele não tinha um exército enorme à sua disposição. Eu posso te dizer e te afirmar que Isaque era a minoria naquela terra. Do lado de Isaque só tinha alguns servos, mas era o suficiente, era o que ele precisava. O que eu quero te ensinar nesta tarde é o seguinte: não fique na expectativa esperando que uma multidão vai te ajudar, vai estar ao seu lado. Nem Deus espera grandes resultados de uma multidão. Parece até irônico falar isso, mas é verdade. Porque entre o homem e Deus, o homem, ele alimenta as suas expectativas e muitas das vezes ele acaba se frustrando. Mas Deus não, Deus, ele conhece cada um. Então Deus nunca vai contar com uma multidão. Deus não precisa de todos, ouça isso, Deus não está à procura de números. Eu te provo isso na Escritura, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus está à procura de homens e mulheres que tenham a prontidão de vontade, a disposição de fazer algo quando ninguém está fazendo nada. Ou seja, a gente chama a existência disso segundo o ensinamento de Jesus. Jesus disse que nós temos que ser o que neste mundo? Nós temos que ser luz neste mundo, nós temos que ser sal nesta terra, não é isso? Mas veja que isso se tornou uma frase de efeito na vida de muita gente. Porque em outras palavras, Jesus está dizendo: eu te coloco no mundo, eu te deixo na terra para você ser a diferença. Mas para ser a diferença, não basta querer, não basta pensar,
eu tenho que fazer a diferença. Olhe para mim, deixa eu te ensinar. Deus não está à procura da pessoa ser. Deus está à procura de pessoas que façam. Está entendendo? Então veja que Isaac, ele esteve ali com os seus servos. Eram pessoas que estavam na mesma visão, eram pessoas que estavam na mesma fé, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Agora, a gente sabe, existe uma expressão que é conhecida entre nós que diz que aquele que não ajuda, também não atrapalha. Quer dizer que aquele que não está disposto a fazer alguma coisa, então não fique no caminho. Amém? Não fique no caminho, porque isso vai atrapalhar. Aonde eu quero chegar com esta mensagem? Todos queriam água viva. Mas quem, pois, estava disposto a cavar o poço? Entendeu agora? Traga esta palavra para os dias de hoje. Todos querem um resultado. Todos querem a conquista, querem a bênção, querem a vitória. Todos querem a cerejinha do bolo. Mas tem um processo. E o processo está em fazer. Amém? Todo mundo quer a água viva. Mas vale a pena se pagar um preço pela água viva. Você está entendendo isso? Deixa eu te provar que Deus está à procura de multidão. Deus não está à procura de números. Vou te provar no Antigo Testamento. No mesmo contexto, na mesma visão espiritual. Lembra da história de Gideão? Haviam muitos israelitas. Aliás, era um povo numeroso, não era? Era um povo que perdia de vista. Era tanta gente, que eles estavam prevalecendo diante dos inimigos naquela época. E quem eram os inimigos na época? Os midianitas. Os midianitas eram a minoria, porque os israelitas eram a maioria. Mas daí Deus falou não com todos os israelitas, Deus falou com um. Amém? Deus falou que é você, é pela tua mão que você vai livrar, que você vai salvar Israel. Você vai tirar Israel da pobreza, daquela situação de miséria. Só que Gideão não foi sozinho. Diz a história que Gideão, ele fez uma convocação. E quando ele fez aquela convocação, na primeira chamada, sabe quantos homens se levantaram para ajudar Gideão? 32 mil homens. Você sabe o que é que 32 mil pessoas reunidas? É muita gente, não é? É um povo numeroso. E eu não sei se aqui em algum lugar, nesses dias hoje, a gente consiga ver 32 mil pessoas reunidas. Não é? Mas é muita gente, você está entendendo? Aí aquilo alegrou o coração de Gideão. O número alegrou o coração de Gideão. Aqueles 32 mil homens deu a Gideão a garantia. Ele colocou todas as suas expectativas naqueles 32 mil homens. Eis que Deus fala com Gideão, dizendo: Gideão, tem muita gente aí. É o seguinte, transmite uma mensagem para essa galera aí, para esse povo aí. E qual foi a mensagem? Os covardes e medrosos que voltem apressadamente. Quando ouviram aquela mensagem ecoar no meio daquela multidão, uma leva saiu. 22 mil homens foram embora. Ainda restaram 10 mil. Vem cá, 10 mil é um número considerável. Você já viu 10 mil pessoas reunidas em um lugar? Você já esteve num ambiente com 10 mil pessoas reunidas? É muita gente ainda.
Aí Deus falou: Gideão, ainda é muita gente, eu não dou vitória por causa de número, eu não dou vitória porque eu preciso de todos. Aí Deus disse: pega esse povo aí, leva para o rio. Leva para onde? Vão todos beber água. Todo mundo quer água, não quer? Vão todo mundo beber água. Gideão fica só olhando, só observa. Aqueles que abaixarem a cabeça e lamberem a água como lambe um cão, esses não servem. Se você insistir com esses, eles vão te deixar na guerra. Porque em qualquer momento eles vão se cansar, vão se distrair, e você vai estar sozinho na guerra e você vai morrer. E aí Gideão ficou só olhando. Sabe quantas cabeças baixaram para beber água? 9.700 cabeças. Meu Deus. 9.700. Imagine agora o aperto que Gideão não estava. Eu fico imaginando que ele colocou a mão na cabeça e falou: meu Deus, eu perdi a guerra. Mas Deus, quando está no negócio, Ele não precisa de multidão, Ele não precisa de número. Deus só precisa de alguém que ouça a sua voz e obedeça. Deus só precisa de alguém que esteja disposto a fazer o que é necessário para chegar a alcançar a vitória. E só 300. Mas no dia que eles foram lá contra o inimigo, parecia um grande exército. Porque Deus é assim. Aí você diz: pastor, mas isso é Antigo Testamento, isso aí já foi. Então tá bom, vou te provar algo no Novo Testamento. Olhe para mim. O valente dos valentes, o herói, o campeão, o vencedor. Eu estou falando de quem? Estou falando de quem? Jesus. Um dia ele precisou de gente para ajudar ele. Jesus, ele tinha quantos discípulos? No momento mais crítico, no momento mais difícil da vida dele, ele esperou a ajuda de todos? Ele tomou quantos? 3. E mesmo assim os 3 deixaram ele na mão. Porque Jesus estava lá orando, já derramando sangue, sangrando. E naquela hora que ele para eles estarem ali vigiando, em oração, eles estavam como? A dormir. Mas Jesus insistiu com eles. A terceira vez, Jesus disse o que para ele? Jesus, ele exigiu o que dos seus discípulos? Aqueles 3. Está no Evangelho, gente. Jesus disse: levantai-vos. Jesus não queria que eles continuassem ali, naquela posição. Veja, eu estou te confirmando na palavra, usando como base a história de Isaac. Te provei que Deus não precisa de multidão. Eu ministrei a história de Gideão. E estou aqui finalizando na história de Jesus. Agora vamos entender aqui, eu já vou concluir a mensagem. Como se não bastasse a dificuldade da terra, porque nessa terra aqui, em Portugal, no Brasil, em qualquer outra terra, tem as suas dificuldades. Lá vem os inimigos, não é? Aqui em Portugal tem muitos inimigos, no Brasil também. E nós sabemos que o inimigo do homem é o inimigo de Deus. Não é isso? E quando eles vêm numa multidão. Porque eles não querem que você alcance, eles não querem que você realize, eles não querem que nada de bom aconteça na sua vida. Só que aí você tem que fazer a sua parte. Eu digo, eu tenho que fazer a minha parte. Isaac fez a dele, não fez? Isaac começou fazendo o quê? Cavando poço. Cavando poço. Só que Isaac, ele vai agora receber ajuda de quem? Os servos.
Porque, veja, Isaac começou a cavar, se você ler o versículo 18, e tornou Isaac e cavou os poços. Aí na sequência vieram quem? Os servos. Então não adianta eu querer água viva, se eu não estiver disposto a cavar poço. Não é? Por que a gente na igreja não profetiza picareta para a pessoa? Enxadão, não é? Não sei qual é o instrumento, a ferramenta que se usa aqui em Portugal. Não sei qual é, não é? Garanto, olha, eu profetizo na tua vida uma enxada. A pessoa repreende, está amarrado, está repreendido. Não é? Mas daí na hora que tem a água ali viva, a água fresquinha, aí quer, né? Então eu vou começar a profetizar, amado, as ferramentas, né? Começar a profetizar as ferramentas, porque Deus, Ele dá as ferramentas, Deus capacita, mas de nada adianta ter todas as ferramentas, de nada adianta Deus capacitar, revestir, se não houver da pessoa, como houve em Isaac, uma prontidão de vontade. Você está entendendo isso? Vamos ler aqui no Novo Testamento uma palavra que confirma. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Vamos ler o verso de número 11. Veja, Paulo, ele deu o parecer dele. Se você ler o versículo de número 10, ele vai dar o parecer dele. Eu vou ler também o versículo 10. Nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós. Está vendo? Convém, você tem que saber o que convém. Que desde o ano passado começastes. E não foi só praticar, mas também querer. Todo mundo quer a água viva. Mas alguém tinha que começar cavando o poço, sim ou não? Isaac começou cavando, não começou? Porque era o trato de quem? Era um trato de Deus com Isaac. Porque Deus falou para Isaac fazer o que naquela terra? Peregrinar, trabalhar, se esforce. Está entendendo isso? A pessoa tem que saber, amado, Deus tratou com você algo? Ou será que Deus, Ele te isentou das tarefas? Será que Deus, Ele já te promoveu? Será que Deus já te deu umas férias? Porque há muitos que estão como os filisteus, só ficam olhando, só ficam observando aqueles que fazem, só esperando a primeira oportunidade. Eu não quero me assemelhar a um filisteu. Eu quero que Deus olhe para mim e me enxergue como um servo, como aquele que apesar da dificuldade, apesar dos inimigos, estou ali fazendo, estou ali, trabalhando, me esforçando. É isso que Deus quer encontrar. Verso de número 11. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também um cumprimento segundo o que tendes. O que é que você tem que pode contribuir, colaborar, para que você faça o que convém, segundo o trato de Deus consigo? Isaac, ele tinha disposição. Amém? Isaac, ele tinha força de vontade. É isso que não pode faltar em nós. Porque quando se há disposição, força de vontade, então, apesar dos pesares, você vai perseverar em nome de Jesus. E a mensagem de hoje é esta: quem persevera, alcança. Quem persevera, alcança. Eu vou te mostrar aqui, em uma imagem, em uma figura, a realidade de muitas pessoas hoje no mundo espiritual.
Então você que está aqui na igreja, você vai ver esta imagem aqui no telão. Agora você que me assiste, observe essa imagem. Olha só. Está vendo aqui? Isso aqui é uma representação do mundo espiritual. Porque veja só, vamos imaginar que este sou eu e você. Ele está com a ferramenta, não está? E ele está a trabalhar, está se esforçando. Porque ele quer alcançar, ele quer chegar no tesouro. E o tesouro ali está representado por bênçãos e vitórias. Está vendo? Mas será que ele, trabalhando, se esforçando, dia após dia, noite após noite, será que ele não vai se cansar? É óbvio. Todos nós nos cansamos fisicamente, humanamente. Só que ele está determinado, ele não quer parar. Está vendo? Ele quer continuar, porque ele tem em mente que se ele continuar, ele vai alcançar. Então, que nesta tarde, por esta palavra, o Senhor venha te dar uma unção para perseverar. Aí você está lá, você se cansa, você fica exausto. Todos nós estamos sujeitos a isso, não é? Aí você diz, meu Deus, hoje eu estou mal disposto. Tudo bem, um dia ou outro, mas não pode ser constante. Não é isso? Não pode ser sempre, toda vez que a gente encontra com aquela pessoa, a pessoa sempre está mal disposta, a pessoa sempre está cansada, a pessoa sempre está exausta. Espera lá. Será que essa pessoa realmente está interessada em alcançar uma bênção, uma vitória? Ela não está, porque se ela estivesse mesmo cansada, fatigada, mesmo exausta, sobrecarregada, ela pensa consigo, eu tenho que continuar, porque logo eu vou alcançar a minha bênção. Logo eu vou alcançar a minha vitória. Aí quando a pessoa, ela se deixa levar pelas dificuldades, ouça isso. Quando ela se deixa levar pelos inimigos, ela está ali no mesmo processo, né, cavando. Ela está indo adiante. Mas daqui a pouco ela pura e simplesmente toma uma decisão. Porque o que eu estou vendo de gente hoje, amado, tomando uma decisão na direção errada. A pessoa, ao invés de continuar adiante, ela está tomando uma direção errada, está indo para a esquerda e para a direita. E Deus não falou para ir para a esquerda nem para a direita. E muito menos, Deus falou para retroceder. Deus, ele fala para nós seguirmos. Deus fala para nós estarmos indo adiante. Nós temos que avançar. Será que Deus não sabe das dificuldades? Será que Deus não sabe que existem inimigos? Será que Deus não sabe que eu sou ser humano, que eu canso? Deus sabe. Deus sabe de tudo isso. Mas o que está em questão aqui não é o cansaço. O que está em questão aqui é se você realmente está interessado em alcançar a bênção e a vitória. Aí você está ali, aí você tem uma opinião, né? Você tem uma decisão, você diz, não quero. Eu sou da seguinte informação. Eu acredito muito nisso. Quando a gente quer, a gente faz. A gente dá um jeito. Quando a gente não quer, amado, às vezes só uma pedrinha se torna um grande obstáculo. Então aqui representa aquele que é perseverante. Deus quer que você seja perseverante. Olhe para mim, até para ser salvo, você precisa perseverar. Não foi o que Jesus disse? Aquele, pois, que perseverar até o fim, será salvo. Não persevera, não. Você está entendendo? Com relação às bênçãos aqui na terra, exige perseverança. Dentro de cada ser humano, existe aquele que é otimista e o pessimista. Existe aquele que é constante e o inconstante. Esse é otimista. Esse é constante. Ele vai chegar, não vai? Ele vai alcançar a bênção. Ele vai alcançar a vitória. Mas se de repente
Em meio a tudo isso que você está passando, você diz para você mesmo: eu estou cansado, eu estou exausto, pastor, misericórdia, é uma luta. Deus nunca disse que seria fácil. Aí veja a realidade do inconstante, veja a realidade do pessimista. Pode passar a imagem. Olha lá. Está vendo? Faltou pouquinho para ele alcançar. Só mais umas cavadas ali. Só se esforçar um pouquinho mais, ele já estava na benção. A vitória já era garantida. Porque a mensagem é essa: a vitória pode estar mais próximo do que você imagina. Mas se você colocou na tua cabeça que não dá, nem Deus vai te contrariar. Se você diz que está difícil, vai ficar difícil. Se você diz que está cansado, o cansaço virá. Mas a gente tem que aprender a superar tudo isso. Porque escute o que eu vou te dizer: ou eu vou ser como aquele que persevera até o fim, ou eu vou ser aquele que, quase chegando no fim, por uma decisão, eu desisto. Deixa eu te falar uma verdade, isso aqui é muito sério, eu estou encerrando. Nessa vida você pode ficar cansado, exausto, sobrecarregado, porque tudo isso faz parte do ser humano. Agora, escute isso, faz parte você perder também. Mas o que não pode é você desistir. Porque quando você desiste de algo que você começou, isso mostra para Deus que você não está apto, não está preparado nem de receber Ele. Pastor, me prova isso. Hebreus 10:38. O justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem parte, Deus não pactua com aquele que desiste, com aquele que desanima, com aquele que para no caminho. Você tem que ir até o fim. Você tem que perseverar em nome de Jesus. Porque você pode ter todas as razões e motivos para querer desistir. E ai de mim te contrariar. Ai de Deus, né, se tentar te contrariar. Mas o que não pode é você desistir. Está entendendo isso? Ou você vai ser como aquele que persevera, ou você vai ser aquele que se frustra. Porque faz parte de frustração também, né? A pessoa diz: pastor, eu me esforcei tanto, cavei, e não vi, pastor, água nenhuma. Não é? Agora, olha só o que vai acontecer. Estou profetizando, isso é uma realidade. Se você desistir quase chegando, o que vai acontecer? Esse que está perseverando vai alcançar o que é dele. E aquilo que era para você, vai passar para ele. É isso que você quer? Eu posso não ter aqui um porte atlético, não é? Eu posso não ter aqui um físico de atleta. Mas eu quero te dizer que a palavra nos ensina que nós temos que nos portar como se fôssemos um atleta. Paulo fala sobre isso, eu vou encerrar. Abra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 24. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que eu alcanceis. Esse tal maneira aqui, você pode colocar aí, perseverança. Amado, quem perseverar vai alcançar. A sua perseverança tem que estar motivada aquilo que Deus é na sua vida. Agora aprenda isso. Escute. Por que Isaac perseverou quando ninguém estava fazendo nada? Primeiro, porque
Deus falou que era com ele. Amém? Deus falou que ia abençoar. Mas a motivação de Isaac, escute isso, não estava nas bênçãos que Deus lhe daria. Não estava nas terras que ele possuiria. Porque tudo isso passa, minha gente. Quem não passa é Deus. A nossa motivação tem que estar em Deus. Por que você acha que muita gente já parou e está parando e vai parar? Porque a motivação dela está nas coisas desta terra. Ela cavou tanto, não conseguiu, não alcançou, não aconteceu. Ela diz, não é para mim então. Não é? Você vê a pessoa passa uma vida inteira dentro de uma igreja. Buscando, e aí não acontece. Aí ela chega a uma conclusão, ela decide, não vale a pena. Aí a pessoa desiste, ela volta atrás. E a coisa mais triste, escute isso, é quando uma pessoa, ela retrocede, quando uma pessoa desiste. Ela passa a ser a tristeza de Deus. Eu sei que é pesado falar isso, mas é verdade. Você se preocupa em não entristecer tanta gente. Mas você já pensou em Deus que um dia Ele pode se entristecer por você desistir? Ninguém pensa em Deus nessa hora. Está todo mundo pensando nele mesmo. Ouça o que eu estou te dizendo, e é sério, e é grave ao mesmo tempo. A minha maior motivação tem que estar em Deus. E não nas bênçãos, nas vitórias, naquilo que eu vou possuir. Isso é uma consequência. Eu tenho que estar motivado sabendo que eu estou correndo, eu estou cavando poço, eu estou ali lutando contra os inimigos, por aquilo que é certo, por aquilo que é incorruptível, pela minha salvação. Paulo vai falar isso aqui, versículo de número 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Está vendo? Jesus revela, e lá em Apocalipse está escrito, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Verso de número 26, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Está vendo? Não é incerto, não é em vão, não é vil, não é desprezível aquilo que nós estamos fazendo pela fé. Isso vai nos levar a algum lugar. Nós vamos ter algum resultado. E que seja em Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu costumo dizer que Deus, Ele mostrou quem é quem antes da pandemia e pós-pandemia. Deus mostrou. A pessoa mesmo está se vendo e se enxergando quem ela era em Deus. Porque antes da pandemia, a pessoa estava sendo de uma forma com Deus. Durante a pandemia, todo mundo passou a ser igual. Não é? Que todo mundo fez o seu isolamento, ficou na quarentena, ficou lá buscando em casa, lendo Bíblia, ouvindo louvores, assistindo pregação online. Mas e pós-pandemia? A pessoa juntou o útil ao agradável. A pessoa, de uma certa forma, se acomodou. Essa é a verdade, a realidade no mundo. Querido, querida, entenda, as grandes vitórias não vêm por facilidades. As grandes vitórias e conquistas vêm, amado, com esforço, com dedicação. Vem cavando poço. Amém? Vem enfrentando os inimigos. Vem, amado, orando e vigiando. Eu vou encerrar aqui em Salmos de número 89. Salmos 89. Vamos ler o verso de número 19. Se alguma palavra de todas as palavras que você ouviu até agora, ela entrar no seu coração e produzir o resultado, Deus é glorificado.
eu já vou ficar satisfeito. Mas sabe o que acontece hoje? Antes de ler esse versículo, eu vou falar para você porque é pelo Espírito. O que acontece hoje é como Jesus explicou na parábola do semeador. Porque o Senhor nos dá a palavra é a semente. Só que muitas pessoas acabam perdendo esta semente. O maligno vem e rouba essa semente. Não é? Semente é sufocada, ela morre. Por quê? Porque a pessoa não tem amado uma perseverança. Está entendendo? Você pega uma semente, lança na terra. A terra por si, ela já vai trabalhar para que aquela semente venha a produzir. Mas aquela semente, ela precisa de um cuidado. Ela precisa que alguém persevere, a fim de que ela venha nascer, ela venha brotar. Então, o que é necessário se fazer? Regar a semente. O regar é como perseverar. Querido, querida, se você não perseverar, você está deixando de regar. E a semente que não recebe água, que ninguém rega, vai morrer. Está entendendo isso? Mas quando você está ali na ativa, ó, quando você está ali perseverando, está em oração, está em jejum, está lutando contra os inimigos, você está cavando poço, você está ali, ó, do jeito que Deus quer, então o próprio Deus vai regar a sua fé. O próprio Deus vai investir em você. Ele vai te dar tudo e mais um pouco, dizendo, vai porque eu sou contigo. Salmos 89, verso de número 19. Então em visão falaste do teu santo e disseste, socorri um que é esforçado. Se coloque de pé, por favor. Existe uma expressão que você conhece, que Deus ajuda quem cedo madruga. Está a entender? Deus, ele vai ter o compromisso com aqueles que estão comprometidos com aquilo que estão buscando, com aquilo que estão almejando, desejando. Ou você é aquele que persevera até o fim e alcança, ou você vai no caminho, chegando perto da bênção, da vitória, você vai se deixar levar pelo cansaço, porque o cansaço, ouça isso, ele vai chegar, ele vai bater. E o cansaço para muitos é o motivo da desistência. A decepção, a frustração, a distância, tempo, investimento, tudo isso pode se tornar um grande obstáculo. Eu, literalmente, já cavei um poço. Eu já cavei um poço. Você, quando começa a cavar o poço, eu não lembro agora se é 1 metro, 2 metros de terra adentro, você consegue cavar com facilidade. Mas quanto mais você vai afundando, mais a terra fica sólida. E isso exige muito mais esforço da vossa parte. Eu lembro que comecei a cavar o poço, eu tive que chamar ajuda, eu tive que chamar o meu primo para me ajudar a continuar cavando. Mas eu não cavei até achar água. Aquele poço que eu cavei era para outro propósito. Então você tem que ver à sua volta tudo o que está acontecendo como uma oportunidade para você fazer, para você gerar, para você ter uma atitude que ninguém está tendo. Amém? É fácil quando uma pessoa vem aqui e olha para a situação e diz, está assim, né? Aí a pessoa desanima, mas Deus não quer, amado, uma multidão. Deus não está à procura de todos, Deus está à procura de homens e mulheres que estejam dispostos a fazer a diferença. Está entendendo isso? Não é de hoje que se cava poço aqui em Portugal, são 9 anos cavando poço. Quantos já não desistiram, né? Quantos já não pararam, né? Porque talvez estão bebendo de uma outra água. Está fácil, né? Está fácil beber a água de outro poço, né?
Mas Deus está à procura de pessoas que cavam poços, que vão até o fim, não é? Porque isso aqui é passagem. Mas se eu não perseverar até o fim, nem salvo você. Então eu falo com você que ainda não se manifestou em dar o primeiro passo. Você está ouvindo esta palavra. O primeiro passo que você tem que dar é você estar entregando a sua vida para o Senhor. Porque a vida de Isaac estava na mão de quem? Do Senhor. E Deus se responsabilizou por Isaac. Você não encontra aqui no Antigo Testamento que Isaac, ele pereceu por causa dos inimigos, por causa da dificuldade. Sabemos que Isaac morreu. Um dia todos nós vamos morrer, um dia você vai morrer. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Será que você está preparado para este dia, para esta hora? Então, pode ser que na luta desta vida, de tanto você se esforçar, pode ser que hoje ou amanhã, Deus peça a tua alma. Eu quero te dizer que Ele vai te galardoar, Ele vai te recompensar segundo as tuas obras, a obra das tuas mãos. Então o primeiro passo que você tem que dar é entregar a vida para o Senhor. Você tem que receber Ele como o único Senhor e Salvador. Você quer fazer isso? Pastor, eu preciso fazer isso. Então aí aonde você está me ouvindo e me assistindo, manifesta um gesto, dá um sinal para o céu, para Deus. Diga consigo mesmo, eu quero receber Jesus, eu quero entregar minha vida para Deus. E aqui da igreja, do altar do Senhor, eu vou estar orando por si em concordância consigo. Mas você tem que entregar sua vida para Ele, confessar Ele como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida. É isso que você quer? Então é isso que vai acontecer agora. Mas eu falo com você também que por algum motivo ou razão, você estava cavando o poço, não estava? Mas aí você teve decepções, frustrações, bateu o cansaço, a fadiga, bateu a sobrecarga, não é? Você disse, não aguento mais. Aí você achou por melhor desistir e parar. Olhe para mim, deixa eu te falar uma coisa. No relacionamento entre o homem e uma mulher, é até permitido, quando as coisas não estão dando certo, a pessoa pode até parar, sabia? Ela pode até desistir daquele relacionamento, você sabia disso? Cada um segue o seu caminho, cada um segue a sua vida. Mas as coisas com Deus não se trata assim. O namorado deixa namorado, o noivo deixa noivo, o marido deixa esposo, os pais deixam os filhos deixam os pais. Mas o que a gente não pode é deixar o Senhor. Se você acha que está duro servir a Deus neste tempo, é porque você ainda não viu o que está por vir. Vai ser muito mais difícil num tempo futuro. E Jesus um dia reuniu os discípulos, e Jesus deu a eles um discurso dizendo: vocês querem ir também? Aí diz a palavra que 70 se retiraram. Aí aqueles outros que restaram estavam pensando, estavam arrazoando. Aí Jesus olha para eles e disse: se vocês querem ir também, pode ir. Porque os 70 disseram, não, a gente não pode continuar porque ele tem um discurso duro, ele é muito duro, muito severo. Pois é. Horrenda coisa não é cair nas drogas, na prostituição, no pecado, no mundo, nas garras de Satanás. Porque para tudo isso Deus pode tirar, Deus pode livrar a pessoa. Horrenda coisa é cair na mão do Senhor. Então você que está aí sem igreja, você acha que está tudo tranquilo, está tudo bem, não é? Você não está vindo na igreja, você acha que está tudo bem. A vida segue, a vida continua, até porque você está trabalhando, você está recebendo, você tem a sua casa, você tem a sua família. Nada foi tirado de você, e eu nem quero. Mas será que é assim que Deus, Ele quer você? Será que
É para isso que Jesus morreu? Para você ficar na zona de conforto, sem pagar preço, sem sacrificar para Deus? Você acha que é para isso que Jesus morreu? Se é, então, amado, para que abrir igrejas? Para que manter igrejas abertas? Não é? Mas se você está arrependido, dizendo: pastor, olha, eu quero voltar, mas eu estava sem força. Estava sem força, pastor. Então, nesta tarde, receba a força em nome de Jesus. Anima-te. Deus, Ele conta consigo. Deus não está contando com todos, Ele só conta com você. Então, quer voltar, quer se reconciliar? Então, me permita fazer uma oração por você, para que o Senhor te levante nesta tarde com poder, com força. E de igual modo eu vou orar com todos aqui, para que o Senhor venha te revestir de força, mas para que o Espírito Santo venha selar em você uma unção para perseverar. Uma unção para perseverar. Não existe a unção que persevera. Deus te dá unção para você perseverar. Eu vou dizer que a unção, ela é como um combustível para nós, não é? Então Deus, Ele vai agora te encher em nome de Jesus. Então vamos lá. Você que está entregando a vida para Jesus, você que está voltando para Ele, nós vamos orar com você agora. Então eu quero que você repita estas palavras comigo. Diga assim: Senhor Deus, nesta tarde eu ouvi a Tua palavra e entendi que é necessário fazer a minha parte. E agora eu estou entregando a minha vida ao Senhor, pois o Senhor é aquele que sustenta e fortalece os que são do Senhor. Meu Deus, mas eu quero ter como garantido a salvação, a vida eterna. Por isso, eu farei por onde? Eu vou perseverar para ser salvo. Mas, Senhor, confirma agora, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, que assim seja. Amém. Continue em espírito, deixa eu orar agora por você que está voltando e se reconciliando. Pai querido e Deus amado, a igreja que mais cresce no mundo, e isso é até triste falar, mas, meu Deus, é uma verdade, é uma realidade, e é mister que essas coisas aconteçam. É chamada como a igreja dos desigrejados, aqueles que estão fora da igreja, aqueles que estão fora do caminho, aqueles que não congregam, que não têm mais a comunhão com o corpo de Cristo. Meu Deus, eles estão sobrevivendo, não estão vivendo. Porque a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia, o Senhor pode pedir a alma desta pessoa. E se o Senhor pedir a alma dessa pessoa, da maneira em que ela se encontra, o Senhor vai julgá-la. E pode ser, meu Deus, que o Senhor até condene. Não que o Senhor quer isso, mas, meu Deus, é verdade, porque a pessoa que para, desiste, é a prova de que ela não crê mais. E quem não crê, está condenado. Mas aquele que crê persevera, aquele que crê vai até o fim. Então, meu Deus, eu quero que o Senhor receba agora este filho pródigo, receba agora esta filha pródiga. Meu Deus, essa pessoa que está arrependida, essa pessoa que está caindo em si, essa pessoa que está dizendo: meu Deus, eu preciso voltar para a tua casa. Espírito Santo, levanta esta pessoa, dá força para ela, encoraja, porque, meu Deus, ela diz que estava sem força, ela estava sem ânimo. Então, meu Deus, se era por falta disso, eu quero que o Senhor anime, encoraje, dê força para ela voltar. Mas eu profetizo que ela vai voltar para ficar em nome do Senhor Jesus. Agora todos em concordância, ore assim comigo: Senhor Deus, que haja em mim a mesma
disposição e determinação que houve no teu servo Isaque. A diferença, Senhor, é que Isaque já foi, já passou, agora é a minha hora, agora é a minha vez, e eu quero, Senhor, nesta terra, apesar das dificuldades, dos levantes do inimigo, eu vou perseverar até o fim, porque se eu perseverar, eu vou alcançar as bênçãos, as vitórias, e no mais, serei salvo, em nome de Jesus, que assim seja, amém. Continue em oração, continue falando com Deus. Pai querido e Deus amado, está escrito na tua palavra em Salmos que o Senhor abençoa o teu povo com força, e eu quero que aqui, meu Deus, nesta terra em Portugal, como no Brasil, Senhor, em qualquer outra terra, aonde, meu Deus, existe um servo e uma serva, aquele que faz parte do teu povo, eu quero que o Senhor abençoe com tanta força agora, mas com tanta força, que esta pessoa ela vai se levantar, ela vai tirar força da onde ela nem imaginava que poderia tirar. Meu Deus, eu quero que o Senhor agora dê para esta pessoa a disposição, o ânimo. Meu Deus, eu quero que ela seja revigorada, multiplica o seu vigor. Meu Deus, eu te peço, vai agora transformando todo fracasso, vai transformando agora toda derrota, todas as perdas que esta pessoa vem sofrendo em vitória, em conquistas, em bênçãos. Meu Deus, eu quero que haja nela o mesmo espírito voluntário que houve em Isaque. Isaque, sob uma ordem do Senhor, ele peregrinou naquela terra, ele se esforçou, ele se dedicou, e por sua vez o Senhor foi com ele, o Senhor o abençoou naquela terra. Meu Deus, eu quero que o Senhor abençoe agora o teu servo, abençoe a tua serva, faz com que todo o seu trabalho, todo o seu esforço, toda a sua dedicação não seja em vão, não seja debalde, mas, Senhor, que ela comece a chegar, que ela comece a ver, que ela comece a desfrutar do resultado, que ela comece a colher, que as águas vivas comecem a surgir. Meu Deus, nós estamos cavando poço, nós estamos, Senhor, lutando contra os inimigos, e nós não vamos desistir, nós não vamos retroceder, mas pelo Senhor nós vamos vencer, pelo Senhor nós vamos alcançar, pelo Senhor nós vamos conquistar, porque esta é a tua vontade. Meu Deus, eu te peço que haja um avivamento no meio do teu povo, que haja um despertamento, Senhor, pessoal, particular, que cada um de nós venhamos esforçar as nossas mãos para o bem, venhamos esforçar as nossas mãos para fazer aquilo que nos foi confiado, porque assim o Senhor, meu Deus, vai ser conosco, vai nos abençoar, o Senhor vai abençoar todos aqueles que estão à nossa volta, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo nosso trabalho, assim como foi nos dias de Isaque, os servos dele foram tão abençoados quanto ele, assim também, Senhor, sucederá na nossa vida, nos nossos dias, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Meu Deus, assim como Isaque te engrandeceu, assim como Isaque te honrou, assim como Isaque te glorificou, nós estamos fazendo também o mesmo. Oh, glória, 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 glórias. Ah, Espírito Santo, toma as nossas vidas. Espírito Santo, vem agora nos revestir, porque nós vamos perseverar, nós vamos, Senhor, persistir, em nome do Senhor Jesus. Oh glórias, oh glórias. Diga, meu Deus, ainda que o Senhor não esteja esperando, todos, pelo menos, o Senhor pode esperar em mim, porque eu vou fazer a minha parte, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então dê para ele uma salva de palmas. Glória a Deus.
Você que tomou a decisão de entregar a sua vida para o Senhor, você que decidiu voltar para Ele, voltar para a casa do Senhor, então você vai procurar uma igreja o mais rápido que você pode. Já esta semana, não deixe passar essa semana não. Aproveite que você foi renovado na fé, foi fortificado por Deus, e vale a pena o teu esforço, o teu sacrifício em buscar a Deus, em estar na casa do Senhor congregando. Eu sou o pastor Fábio Henrique, pastor da nossa igreja Paz e Vida em Moscavide, Portugal. Você que deseja conhecer mais o Senhor na nossa igreja, faça da igreja Paz e Vida a sua igreja a partir de agora. Me permita te pastorear, me permita ser o teu pastor. Eu vou deixar aqui no rodapé a morada da igreja onde eu estou congregando, e eu quero receber você e a sua família. Venha, porque só está faltando você. Deus, Ele quer você, para que assim você seja mais que vencedor em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Passar pelas águas do batismo é ser crucificado, sepultado no túmulo e levado aos céus, ressuscitado com Jesus Cristo. Se você ainda não é batizado, venha sepultar a velha criatura e nascer de novo no grande batismo nas águas, na comunidade cristã Paz e Vida, neste sábado, às 14h, somente na sede em Portugal. Anote o endereço e compareça. Rua Arminda Gomes de Carvalho, número 10, Moscavide, esquina com a última paragem da Avenida Moscavide. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Batize-se.